Ela era filha do fazendeiro, e eu, o rapaz que cuidava dos cavalos. Essas palavras carregam um peso que você talvez não entenda ainda, mas vai. Porque existe uma linha invisível neste mundo. Uma linha que separa quem pode sonhar de quem só pode servir. E naquele verão, eu aprendi que cruzar essa linha pode custar tudo o que você tem. E também pode valer cada segundo de dor. Deixa eu te levar até lá. Feche os olhos por um instante e imagine. Uma fazenda enorme, daquelas que parecem não ter fim. Cercas brancas se perdendo no horizonte. Campos verdes onde o vento dança com o capim alto. No alto da colina, a casa grande. Imponente, branca como nuvem de verão, com colunas que pareciam sustentar o próprio céu. Era ali que ela morava. E eu? Eu acordava quando ainda estava escuro, antes do sol pensar em nascer, num quartinho atrás dos estábulos que cheirava a feno e couro velho. Minhas mãos já eram calejadas aos 22 anos, marcadas por rédeas e ferramentas, pelo trabalho que começa cedo e termina tarde. Ela era tudo o que eu não era. Vestidos de linho que flutuavam quando ela caminhava, cabelos longos e soltos que brilhavam sob o sol como se tivessem luz própria. Eu a via às vezes, de longe, rindo com as amigas ao redor da piscina, taças de algo gelado nas mãos, música suave vindo das caixas de som. Elas viviam num filme diferente do meu. Um filme colorido, leve, onde os problemas se resolviam com um telefonema do pai. E eu? Eu existia nas sombras daquele filme como os figurantes que ninguém nota. Os outros empregados me avisaram logo na primeira semana. Não olhe demais, garoto. Gente como a gente não existe pra gente como ela. Somos invisíveis. E é melhor assim. Eu ouvi. Eu entendi. Mas entender uma coisa e aceitar são verbos completamente diferentes, você não acha? Porque tem algo no ser humano que se recusa a aceitar que o mundo seja assim tão cruel, tão dividido. Tem algo que insiste em acreditar que, talvez, só talvez, as coisas possam ser diferentes. E, então aconteceu. Numa manhã de dezembro, o ar ainda fresco, eu estava no estábulo escovando o Trovão, um cavalo preto enorme que ninguém além de mim conseguia chegar perto. Ouvi passos leves na terra batida. Me virei. Era ela, descalça, os pés pequenos pisando com cuidado entre as pedrinhas do caminho. Ela usava um vestido simples, amarelo claro, e tinha uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Não era a arrogância que eu esperava. Era curiosidade. Como se ela estivesse descobrindo um lugar novo dentro da própria casa. Ele te obedece, ela disse, apontando para o trovão. A voz dela era mais suave do que eu imaginava. Meu pai diz que esse cavalo é impossível, mas com você ele parece um gatinho. Eu não soube o que responder. Balancei a cabeça, voltei a escovar. Ela ficou ali parada, só observando. O silêncio pesava, mas não era desconfortável. Era estranho. Como se o tempo tivesse parado só para permitir aquele momento. Qual é o segredo? Ela perguntou, dando um passo para dentro do estábulo. Respeito, eu respondi sem olhar para ela. Ele sente quando você tem medo. E sente quando você mente. Ela riu. Um riso baixo, quase para si mesma. Então ele seria péssimo na minha família. Ninguém lá fala a verdade sobre nada. Aquilo me surpreendeu. Porque ela não precisava me dizer isso. Ela não precisava abrir essa porta. Mas abriu. E quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez de verdade, sem eu desviar o olhar para o chão como sempre fazia, senti algo mudar. Não sei explicar direito. Era como se uma corrente elétrica tivesse passado pelo ar entre nós. Como se o mundo tivesse ficado menor, mais íntimo, só nosso por alguns segundos. Ela começou a aparecer nos estábulos depois daquilo. Sempre de manhã cedo, sempre com uma desculpa diferente. Vim ver se o trovão está bem. Esqueci meu livro aqui ontem. Queria aprender a escovar os cavalos. As desculpas eram fracas e nós dois sabíamos, mas ninguém dizia nada. Porque algumas coisas são frágeis demais para serem nomeadas. Falar sobre elas é como soprar uma bolha de sabão. Ela estoura antes de você terminar a frase. E aquele verão estava diferente. Eu sentia. Tinha uma eletricidade no ar. Uma tensão doce e perigosa que crescia a cada dia. Ela sorria para mim agora. Não o sorriso educado que se dá para empregados. Era outro. Um sorriso que escondia segredos, que carregava perguntas que nenhum de nós tinha coragem de fazer em voz alta. Mas então, numa tarde de quinta-feira, o céu, laranja se despedindo do dia, ela fez algo que ninguém esperava. Algo que quebraria todas as regras daquela casa. Algo que mudaria tudo. Agora me diz uma coisa. Você já sentiu que estava prestes a cruzar uma linha da qual não há volta?
Aquele arrepio na espinha, aquele aperto no peito que é medo e vontade ao mesmo tempo. Coloca aqui abaixo nos comentários se você já viveu um momento assim, porque eu preciso saber que não sou o único que entende o que vem depois. Ela me convidou para cavalgar ao amanhecer, sozinhos. As palavras saíram da boca dela tão naturalmente que por um segundo eu pensei ter entendido errado. Mas não tinha entendido errado. Ela estava ali, parada na porta do estábulo com aquele vestido amarelo que já se tornara familiar demais para os meus olhos, e repetiu: amanhã, antes do sol nascer, só nós dois. Meu coração explodiu dentro do peito. Não foi uma aceleração normal. Foi um estouro, um trovão no meio do silêncio. Aquele tipo de batida que você sente até na garganta. Eu sabia o que aquilo significava. Sabia o peso daquele convite. Porque naquela fazenda existiam regras não escritas, mas que todo mundo conhecia melhor do que qualquer placa de advertência. Empregado não cavalga com a filha do patrão. Empregado não fica sozinho com a filha do patrão. Empregado não respira o mesmo ar que a filha do patrão sem ter uma razão profissional para isso. E ali estava ela, quebrando todas essas regras com uma frase de 7 palavras. Eu deveria ter dito não. Qualquer pessoa sensata diria não. Mas existe um momento na vida onde você para de ser sensato e começa a ser honesto. Honesto com o que você realmente quer, não com o que você deveria querer. E a verdade nua e crua era essa. Eu queria estar perto dela mais do que queria manter meu emprego, mais do que queria a segurança, mais do que queria qualquer coisa que fizesse sentido na minha vida até então. Então eu disse sim, um sim baixo, quase inaudível, mas que ela ouviu perfeitamente. Porque algumas respostas não precisam de volume, elas precisam de coragem. E nós dois sabíamos que aquele sim carregava consequências que nem conseguíamos calcular ainda. Não dormi naquela noite. Fiquei deitado no colchão fino do meu quartinho, olhando para o teto de madeira rachada, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Será que era loucura? Será que eu estava jogando fora a única oportunidade de trabalho decente que tinha conseguido em anos? Minha mãe dependia do dinheiro que eu mandava para ela. Todo mês, meu irmão mais novo precisava terminar os estudos. E eu estava ali, prestes a arriscar tudo por quê? Por uma menina que nem deveria saber meu nome completo. Mas não era só isso. E no fundo, lá no cantinho mais escondido do meu peito, eu sabia que não era só isso. Tinha algo na forma como ela olhava para mim. Como se ela enxergasse além do uniforme sujo de terra, além das mãos calejadas, além da diferença brutal entre nossos mundos. Como se ela visse eu, o cara de verdade, o cara que tinha sonhos que nem eu mesmo tinha coragem de sonhar mais. Acordei 1 hora antes do combinado. O céu ainda estava preto, pontilhado de estrelas que pareciam pequenas feridas de luz na escuridão. Selei 2 cavalos. O trovão para mim e a lua. Uma égua branca e dócil. Para ela. Minhas mãos tremiam. Não de frio. De medo. Daquele medo bom. Daquele medo que te lembra que você está vivo, que está fazendo algo que importa, algo que pode te destruir ou te salvar, mas que definitivamente vai te transformar. Ela apareceu quando a primeira fresta de luz começava a rasgar o horizonte. Usava calça jeans, botas de couro e uma camisa de botão amarrada na cintura, o cabelo preso num rabo de cavalo. Ela parecia outra pessoa. Parecia real. Como se tivesse deixado a versão de si mesma que usava para a família dentro da casa grande e trazido apenas a parte verdadeira, a parte que ninguém via. Você veio. Ela disse com um sorriso que misturava alívio e algo mais. Algo que eu não conseguia nomear. Você duvidou? Perguntei, ajudando-a a subir na lua. Ela segurou minha mão por um segundo a mais do que o necessário. Duvidei de mim. Não de você. Cavalgamos em silêncio pelos primeiros minutos. O som dos cascos na terra macia. O vento frio da manhã nos rostos. A fazenda ainda dormindo atrás de nós. Eu conhecia cada centímetro daquelas terras. Sabia onde as cercas terminavam, onde os caminhos se escondiam, onde ninguém nunca ia. E foi para lá que a levei. Pro riacho escondido, além das divisas marcadas, num lugar onde o mundo parecia ter esquecido de existir. Quando chegamos, o sol já pintava o céu de rosa e laranja. A água do riacho corria cristalina, cantando entre as pedras, refletindo as cores do amanhecer como um espelho partido em 1000 pedaços de luz. Ela desceu do cavalo, tirou as botas, enrolou a barra da calça e entrou na água. Fechou os olhos, respirou fundo, como se estivesse provando liberdade pela primeira vez. Eu me sinto presa, ela disse sem abrir os olhos. A voz dela era diferente agora, mais baixa, mais verdadeira.
Como se minha vida toda já estivesse decidida. Quem eu vou ser, com quem eu vou casar, onde eu vou morar, até como eu vou morrer. Tudo já está escrito, e ninguém me perguntou se é isso que eu quero. Eu sentei numa pedra na margem, os pés ainda calçados, porque parte de mim ainda achava que precisava manter alguma distância, algum respeito, alguma linha que não deveria ser cruzada. Mas ela me olhou, realmente me olhou, e disse: Você entende, não entende? Você sabe como é se sentir assim. E ela estava certa, porque minha vida também estava congelada, preso num ciclo de acordar cedo, trabalhar até o corpo doer, dormir pouco e recomeçar. Sem chance de estudar, sem chance de crescer, sem chance de ser mais do que aquilo. Nós dois estávamos presos, ela numa gaiola de ouro, eu numa gaiola de ferro, mas gaiola é gaiola, não importa o material. Às vezes eu imagino como seria, ela continuou, molhando o rosto com a água fria. Como seria se eu fosse só eu? Sem sobrenome, sem herança, sem expectativas. Se eu pudesse escolher de verdade. Ela parou, me olhou de novo. Você acha que eu seria covarde demais para escolher diferente? Eu não soube o que responder, porque aquela pergunta não era sobre mim. Era sobre ela, sobre o que ela estava disposta a arriscar. E no fundo dos olhos dela eu vi algo que me assustou e me fascinou ao mesmo tempo. Determinação. Uma determinação perigosa, do tipo que move montanhas ou destrói. Tudo no caminho. Ficamos ali até o sol ficar alto demais, quente demais, até o mundo lá fora começar a acordar e nos lembrar que aquele momento roubado tinha prazo de validade. Voltamos cavalgando devagar, como se atrasar o retorno pudesse parar o tempo. Nenhum de nós falou. Não precisávamos, porque algo havia mudado ali. Uma porta se abriu. E uma vez que certa porta se abre, você não consegue mais fingir que ela não existe. Quando chegamos perto dos estábulos, ela segurou as rédeas da lua e me olhou com uma seriedade que congelou meu sangue. Isso não pode ser só uma vez, ela disse. Não era um pedido. Era uma afirmação. Quase uma ameaça. E antes que eu pudesse responder, ela já estava descendo do cavalo, já estava caminhando de volta para a casa grande, já estava desaparecendo pela porta dos fundos como um fantasma lindo e perigoso. Eu fiquei ali parado, segurando as rédeas dos dois cavalos, o coração batendo descompassado, sabendo que tinha acabado de dar o primeiro passo num caminho. Sem volta. Só não sabia ainda que alguém tinha visto tudo. Alguém que esperava por uma chance assim há muito tempo. O capataz se chamava Durval. Um homem de 50 e poucos anos, rosto marcado pelo sol e pela amargura, ombros largos que pareciam carregar todo o ressentimento do mundo. Ele trabalhava naquela fazenda há mais de 30 anos, desde que era mais jovem que eu, e tinha aquele jeito de quem acha que tempo de serviço é sinônimo de superioridade moral. Comigo, ele sempre foi duro, mas... que duro! Cruel, na verdade. Me tratava como se eu fosse um erro que precisava ser corrigido a cada minuto, como se minha simples existência ali fosse uma ofensa pessoal. Eu nunca entendi de onde vinha aquele ódio, até o dia em que um dos empregados mais velhos me contou. Durval tinha uma filha. Bonita, diziam. Ela se apaixonou por um dos rapazes que trabalhava na fazenda anos atrás. Fugiram juntos uma noite de inverno. O fazendeiro ficou furioso não pela moça, mas pelo desrespeito e pela traição do empregado. Mandou procurar os dois, encontrou, trouxe a moça de volta à força. O rapaz? Nunca mais ninguém soube dele. E a filha de Durval nunca mais foi a mesma. Casou com quem o pai dela escolheu, um homem rico e violento, e morreu jovem. Alguns dizem que foi doença, outros dizem que foi tristeza. Aquele tipo de tristeza que apodrece por dentro até não sobrar nada. Durval me via e enxergava aquele rapaz de anos atrás. Via a história se repetindo. E estava determinado a garantir que dessa vez o final fosse diferente. Ou melhor, que fosse o mesmo final para mim que foi para o outro. Desaparecimento, humilhação, destruição completa. Ele nos viu. Naquela manhã, voltando do riacho, ele estava escondido atrás do celeiro velho, aquele que ninguém usava mais. Viu ela descendo do cavalo. Viu o jeito como ela olhou para mim antes de ir embora. Viu tudo o que precisava ver para confirmar suas suspeitas. E esperou. Esperou o momento certo para atacar, como cobra enrolada na sombra. Esperando a presa dar mais um passo. Foi 2 dias depois. Manhã de sábado, o sol alto e implacável. O tipo de calor que deixa o ar tremendo e transforma qualquer esforço em tortura. Eu estava no estábulo, limpando as baias, quando ouvi passos pesados vindo na minha direção. Passos que conheciam o caminho. Passos que vinham com intenção.
Durval entrou com um sorriso torto nos lábios. Aquele sorriso de quem sabe que está prestes a ganhar uma guerra que só ele estava lutando. Empregadinho, ele... disse, cuspindo a palavra como se fosse veneno. Você acha que eu sou cego? Acha que ninguém vê o que você anda fazendo? Meu estômago afundou. Mas eu tentei manter a voz firme. Não sei do que você está falando, seu Durval. Ele riu. Uma risada seca, sem humor. Não sabe? Então deixa eu refrescar sua memória. Você e a menina, sozinhos, de madrugada, cavalgando feito namoradinhos. Você acha que isso passa despercebido? Eu queria explicar. Queria dizer que não tinha sido nada demais, que foi só um passeio, que nada tinha acontecido. Mas as palavras morreram na minha garganta. Porque a verdade era que algo tinha acontecido sim. Não fisicamente, mas em algum lugar mais profundo, mais perigoso. E ele sabia, ele via nos meus olhos. Você é igual àquele outro desgraçado de anos atrás. Durval cuspiu, chegando mais perto. Acha que pode subir na vida pegando carona no corpo de mulher de patrão. Acha que é esperto, mas eu vou te ensinar uma coisa, moleque. Gente como você não sobe. Gente como... Você só cai. Antes que eu pudesse responder, ele já tinha saído. E eu sabia exatamente para onde ele estava indo. Sabia porque reconhecia aquela caminhada. Era a caminhada de quem vai delatar, de quem vai destruir, de quem vai finalmente cobrar uma dívida antiga usando sangue novo. 15 minutos depois, o fazendeiro mandou me chamar. Não no escritório dele. Na frente da casa grande, onde todos os outros empregados estavam reunidos. Ele queria a plateia. Queria que a lição fosse pública, que ficasse gravada na memória de todos como aviso permanente. Eu subi os degraus da varanda, pernas tremendo, coração martelando tão forte que eu achava que todo mundo podia ouvir. O fazendeiro era um homem grande, imponente, daqueles que parecem ocupar mais espaço do que realmente ocupam. Usava chapéu de couro, camisa branca impecável e tinha um charuto grosso entre os dedos. Durval estava ao lado dele, braços cruzados, aquele sorriso venenoso ainda grudado no rosto. Você, o fazendeiro começou, a voz grave e carregada de autoridade. Você acha que pode se aproximar da minha filha? Você acha que tem esse direito? Eu abri a boca, mas ele não me deixou falar. Levantou a mão, mandando eu ficar quieto. Eu não quero ouvir sua voz. Não quero ouvir suas desculpas. Eu só quero que você entenda uma coisa muito simples. Gente como você não chega perto de gente como ela. Nunca chegou. Nunca vai chegar. Você é um empregado, um ninguém. E ninguém não namora a filha de alguém. As palavras cortaram. Mais fundo do que qualquer faca. Porque ele não estava mentindo. Ele estava dizendo em voz alta o que o mundo inteiro pensava, mas tinha pudor de falar. Eu era um ninguém. Sempre fui. E por um breve momento de insanidade, eu tinha me permitido esquecer disso. Você está demitido. Ele continuou, jogando o charuto no chão e pisando em cima com a bota. Tem 24 horas para juntar suas coisas e sair da minha propriedade. E se eu descobrir que você tentou falar com minha filha, se eu descobrir que você chegou perto dela de novo, eu garanto que você vai se arrepender de ter nascido. Humilhação não é uma palavra forte o suficiente para descrever o que eu senti naquele momento. Era algo além da vergonha. Era a sensação de ser esmagado, de ser reduzido a nada, de ter sua humanidade arrancada na frente de testemunhas. Os outros empregados desviavam o olhar. Alguns por pena, outros por medo de que a mesma coisa acontecesse com eles. Eu desci os degraus da varanda com as pernas bambas, a visão embaçada, o mundo girando, e foi quando eu ouvi a voz dela, gritando lá de dentro da casa. Pai, não, você não pode fazer isso. Ela tentou sair, tentou vir até mim, mas ele a segurou pelo braço, a arrastou de volta para dentro. Ouvi o som de uma porta batendo, ouvi ela gritando o nome dele, mas não o meu. Ela nunca gritou o meu nome, e aquilo doeu mais do que tudo. Porque parte de mim, a parte idiota e sonhadora, tinha a esperança de que ela viesse, de que ela ficasse do meu lado, de que ela dissesse ao pai que eu importava. Mas ela não disse, não porque não quisesse, mas porque, no final das contas, até para ela eu era substituível. Passei aquela noite no estábulo pela última vez, deitado no feno, olhando para o teto de madeira, tentando entender como tudo tinha desmoronado tão rápido. O trovão estava inquieto na baia ao lado, como se sentisse que algo estava errado. Eu passei a mão no focinho dele por entre as grades. Você vai ficar bem, eu disse mais para mim que para ele. Alguém vai cuidar de você. Mas a verdade era que eu não sabia se alguém ia cuidar de mim. Não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro guardado o suficiente. Não tinha plano B.
Minha vida inteira cabia numa mochila velha e numa raiva fria que crescia no meu peito como gelo se formando aos poucos, camada por camada, até ficar duro e impenetrável. Eu olhei para a casa grande no alto da colina. As luzes acesas nas janelas. A vida dela continuando lá dentro, protegida, intocada. E a minha? A minha estava despedaçada no chão, pisoteada, jogada fora como lixo. Senti uma vontade imensa de odiar ela, de culpar ela, de acreditar que tudo aquilo era culpa dela. Mas eu não conseguia, porque no fundo, bem no fundo, eu sabia que ela também estava presa. Só que a prisão dela tinha cortinas de seda. De madrugada, quando já estava quase pegando no sono, ouvi algo. Um barulho suave, como se alguém estivesse se aproximando com cuidado. Sentei, alerta. E então vi uma sombra pequena na porta do estábulo. Meu coração parou e recomeçou. Era ela, descalça, tremendo, com uma mala pequena de couro na mão. O cabelo solto caindo sobre os ombros, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela usava um vestido simples, branco, e parecia tão frágil naquele momento, que meu primeiro instinto foi me levantar e protegê-la de tudo, inclusive dela mesma. Eu vou com você, ela disse. A voz saiu firme, mas eu podia sentir o tremor escondido por trás de cada palavra. Meu mundo inteiro parou. O ar ficou pesado, denso, como se o universo tivesse segurado a respiração para ouvir o que viria a seguir. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela tinha saído de casa no meio da madrugada, tinha arriscado tudo, tinha pegado aquela mala e decidido que o destino dela estava comigo. Comigo! O cara que acabara de perder o emprego, que não tinha um centavo no bolso, que não tinha nem certeza de onde ia dormir na noite seguinte. E ali estava ela, oferecendo jogar fora uma vida inteira de conforto, de segurança, de futuro garantido por... Por quê? Por mim? Você não pode, eu disse. Mas a voz saiu tão baixa que mal parecia minha. Ela deu um passo para dentro do estábulo, os olhos fixos nos meus, determinada de um jeito que me assustava e me fascinava ao mesmo tempo. Eu posso. Eu já decidi. Não vou ficar naquela casa sendo tratada como propriedade, sendo vendida para o melhor lance, vivendo uma vida que não é minha. Eu queria acreditar que era possível. Queria acreditar naquele conto de fadas que ela estava pintando com tanta convicção. Mas a realidade bateu na minha cara como um tapa gelado. E depois? Eu perguntei, sentindo uma dor surda se espalhando pelo peito. Depois que a gente fugir, depois que a poeira baixar, depois que a realidade bater. Você vai morar onde? Comer o quê? Você já trabalhou um dia na vida? Já sentiu fome de verdade? Já acordou sem saber se vai ter dinheiro pro almoço? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Mas era preciso. Porque ela precisava entender. Não era só romantismo, não era só coragem, era sobrevivência. E sobrevivência é feia, é brutal, é implacável com quem não está preparado. Ela largou a mala no chão, deu mais 2 passos na minha direção. Os olhos dela brilhavam, mas não era só lágrima, era fogo. Era uma determinação que eu nunca tinha visto em ninguém. Eu não me importo, ela disse. Não me importo se vai ser difícil. Não me importo se vou ter que aprender tudo do zero. Eu prefiro passar fome com você do que morrer de tédio e solidão naquela casa. Algo dentro de mim se partiu ao ouvir isso. Porque ela estava sendo sincera. Ela realmente acreditava que o amor bastava, que a gente podia vencer tudo junto, que o mundo seria gentil com a gente só porque nossos sentimentos eram verdadeiros. Mas o mundo não funciona assim. O mundo mastiga gente como eu todo dia. E iria mastigar ela também. Com mais vontade ainda. Porque ela vinha de um lugar onde as pessoas não são acostumadas a serem mastigadas. Você não entende, eu disse, sentindo as lágrimas queimando nos meus olhos, mas me recusando a deixá-las cair. Se você vier comigo daqui a 6 meses, 1 ano, você vai se arrepender. Vai olhar para mim e ver a razão pela qual você perdeu tudo. Vai me odiar. E eu não aguento ser odiado por você. Prefiro te perder agora do que te ver se transformar em alguém amargurado, em alguém que desperdiçou a vida. Ela agarrou minha camisa com as 2 mãos, os dedos finos apertando o tecido com força. Você não decide isso por mim. Você não tem o direito de escolher o que é melhor para minha vida. A voz dela subiu, o desespero finalmente transbordando. Eu tô aqui porque eu quero estar aqui. Porque pela primeira vez na minha vida eu sinto que estou fazendo uma escolha de verdade. Eu segurei os pulsos dela delicadamente, mas firme o suficiente para fazer ela me olhar nos olhos. E eu tô fazendo uma escolha de verdade também, eu disse. A escolha de te amar do jeito certo, e amar do
Jeito certo significa te deixar ir. As palavras saíram e eu queria engoli-las de volta, mas não dava mais. Elas já estavam ali, pairando no ar entre nós, sólidas e irreversíveis como uma sentença. Ela soltou minha camisa, deu um passo para trás, me olhando como se eu tivesse acabado de esfaqueá-la. Você não me ama, ela disse, a voz rachada. Se amasse, não estaria fazendo isso. Eu queria gritar que era exatamente porque eu amava que estava fazendo isso. Mas como explicar? Como fazer ela entender que algumas vezes amar é escolher a dor, é escolher o sacrifício, é escolher ver a pessoa ir embora porque ficar seria destruir ela aos poucos? Eu te amo demais, eu disse, e senti cada palavra me rasgando por dentro. Amo demais para te condenar a uma vida que você não merece. Você merece estudar, viajar, ter oportunidades, ter escolhas. Comigo você não vai ter nada disso. Vai ter luta, vai ter cansaço, vai ter desespero. E um dia você vai acordar e perceber que perdeu os melhores anos da sua vida por causa de um cara que não conseguiu te dar nem metade do que você merecia. Ela balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo sem controle. Você tá errado. Tá tão errado. Mas a voz dela já não tinha mais convicção. Tinha dúvida. E dúvida é o começo da rendição. Eu peguei a mala do chão, coloquei de volta na mão dela. Volta para casa, eu disse, cada palavra custando um pedaço da minha alma. Volta antes que alguém perceba que você saiu. Volta e constrói a vida que você tem. Direito de ter. Ela apertou a mala contra o peito, o corpo sacudindo de soluços silenciosos. E você? Ela conseguiu perguntar entre as lágrimas. O que você vai fazer? Eu dei de ombros, tentando parecer mais forte do que me sentia. Vou sobreviver. É o que gente como eu faz. A gente sobrevive. Ela deu mais um passo para trás, depois outro, como se estivesse sendo puxada por cordas invisíveis. Eu nunca vou te esquecer, ela disse. E aquilo soou como promessa e maldição ao mesmo tempo. Eu sei, eu respondi. Eu também não. Ela ficou ali parada por mais alguns segundos, como se esperasse que eu mudasse de ideia, que eu corresse atrás dela, que eu dissesse que estava tudo bem, que a gente ia dar um jeito. Mas eu não disse nada. Só fiquei ali, parado, assistindo ela virar as costas e caminhar de volta para Casa Grande. Cada passo dela era uma punhalada. Cada metro de distância era uma parte de mim morrendo. Quando ela desapareceu na escuridão, eu desabei. Me sentei no chão de terra. Batida, encostei as costas na parede do estábulo e deixei as lágrimas virem. Chorei como não chorava desde criança, com aquela dor profunda que não sai, que se instala no peito e vira parte de quem você é. O trovão relinchou baixo na baia, como se entendesse. Ou talvez estivesse apenas reagindo ao cheiro do meu desespero. Animais sentem essas coisas. Sentem quando algo importante se quebra. De manhã cedo, antes do sol nascer, eu juntei minhas coisas e saí daquela fazenda. Não olhei para trás. Não, porque não quisesse. Mas porque sabia que se olhasse não teria forças para continuar andando. Peguei carona numa estrada de terra. Fui parar numa cidade pequena a 200 quilômetros dali. Arranjei trabalho numa oficina mecânica. O dono era um velho rabugento que pagava pouco, mas não fazia perguntas. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, os meses viraram anos. Eu reconstruí minha vida, ou pelo menos montei uma versão funcional dela. Trabalhava, pagava minhas contas, ajudava minha mãe, via meu irmão se formar. De fora parecia que eu tinha superado, que tinha seguido em frente, mas toda noite, antes de dormir, eu voltava para aquele estábulo. Voltava para aquele momento onde eu escolhi a dor dela no futuro em vez da felicidade dela no presente. E toda noite eu me perguntava se tinha feito a escolha certa. Passaram-se 7 anos. 7 anos onde eu não soube nada dela. Não procurei, não perguntei, porque procurar seria reabrir uma ferida que eu tinha lutado tanto para fechar. Até que numa terça-feira comum, sem nada de especial, o carteiro bateu na porta da minha casa. Ele trazia uma carta. O envelope era de papel creme, caro, daqueles que você sente a qualidade só de tocar. E no canto superior esquerdo, escrito à mão com uma caligrafia que eu ainda reconhecia mesmo depois de tanto tempo, estava o remetente. Minhas mãos tremeram ao abrir. Dentro havia 2 folhas. A primeira era uma carta. A segunda era uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo. Era nós dois, no 5 Riacho, naquela manhã. Eu nem sabia que alguém tinha tirado aquela foto. Mas ali estava, a prova física de que aquilo tinha sido real. De que não tinha sido só um sonho febril que eu inventei para sobreviver.
Li a carta 3 vezes antes de conseguir processar as palavras. Meu pai morreu. A fazenda é minha agora, começava. Meu coração já estava disparado. Eu nunca me casei. Tentei. 2 vezes. Mas no altar, na hora de dizer sim, eu olhava para o homem do meu lado e via você. Via seu rosto, suas mãos, seu jeito de olhar para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo. E eu não conseguia mentir daquele jeito. Continuei lendo, cada palavra perfurando camadas e camadas de proteção que eu tinha construído ao redor do coração. Tem um cavalo aqui, dizia a carta. Preto, enorme, temperamental. Ninguém consegue chegar perto. Dizem que ele morde, que é perigoso, que deveria ser vendido. Mas eu não vendo, porque toda vez que olho para ele, eu vejo você. E acho que ele está te esperando também. A carta terminava com uma frase. Uma única frase que destruiu e reconstruiu tudo ao mesmo tempo. Você ainda se lembra do riacho? Lembrar do riacho? Como eu poderia esquecer? Aquele lugar estava gravado em mim com ferro quente, marcado na minha memória como cicatriz que nunca desaparece completamente. Cada pedra, cada curva da água, cada raio de sol atravessando as folhas das árvores. Eu carregava aquilo comigo todos os dias, em cada lugar que eu ia, em cada pessoa que eu tentava conhecer e não conseguia, porque ninguém era ela, ninguém chegava perto. Fiquei 3 dias olhando para aquela carta. 3 dias sem dormir direito, sem comer direito, sem conseguir pensar em outra coisa. A fotografia ficava na mesinha de cabeceira, virada para cima, e toda vez que eu acordava no meio da noite, ela estava ali, nos observando. 2 jovens que não existiam mais, congelados num momento de felicidade que durou menos do que mereciam. 7 anos. 7 anos inteiros onde eu tinha me convencido de que tinha feito a coisa certa, de que deixá-la ir tinha sido um ato de amor, de sacrifício nobre. E talvez tivesse sido. Mas agora, segurando aquela carta, lendo aquelas palavras, eu percebi algo que me partiu ao meio. Talvez eu não tivesse dado a ela o direito de escolher a própria dor. Talvez eu tivesse sido covarde. Talvez eu tivesse usado o amor como desculpa para proteger a mim mesmo. Para não ter que enfrentar o medo de não ser suficiente, de falhar, de decepcioná-la. Na manhã do 4º dia, acordei com o sol entrando pela janela e uma clareza assustadora na cabeça. Eu ia voltar. Não porque tinha certeza de que era a coisa certa, mas porque passar o resto da minha vida sem saber, sem tentar, sem pelo menos olhar nos olhos dela mais uma vez e dizer tudo o que eu não disse naquela noite no estábulo. Isso seria uma morte lenta, uma agonia sem fim. Pedi demissão no trabalho. Meu chefe achou que eu tinha enlouquecido. Talvez tivesse. Vendi o pouco que tinha. Coloquei tudo num carro velho que eu tinha comprado 2 anos antes e peguei a estrada, a mesma estrada de terra que eu tinha percorrido 7 anos atrás, mas agora no sentido contrário, de volta para a fazenda, de volta para ela. A viagem durou 6 horas. 6 horas onde minha cabeça não parou um segundo. Eu ensaiava o que ia dizer, como ia chegar, se ia bater na porta da frente ou ir direto para os estábulos. Pensava em como ela estaria, se ainda tinha o mesmo sorriso, se o tempo tinha sido gentil ou cruel com ela. Pensava se ela ia me receber de braços abertos ou se ia me olhar com aquela decepção dolorida de quem esperou tempo demais. Quando vi a entrada da fazenda, meu coração quase explodiu. As cercas brancas ainda estavam lá, mas agora com algumas partes precisando de pintura nova. A casa grande no alto da colina continuava imponente, mas parecia menos intimidadora do que eu lembrava. Ou talvez eu que tivesse crescido. Não em altura, mas em tudo que importa de verdade. Estacionei o carro perto dos estábulos. Minhas pernas tremiam quando desci. Tudo estava tão familiar e tão diferente ao mesmo tempo. O cheiro de feno e couro, o som dos cavalos, o vento quente soprando do campo. Mas tinha algo novo no ar. Silêncio. Um silêncio que não existia antes, quando a fazenda estava sempre cheia de empregados, de movimento, de vida barulhenta. Caminhei até os estábulos. A madeira estava mais gasta, algumas tábuas precisando de conserto. E então eu o vi. O cavalo preto, enorme, imponente, com aquele olhar desafiador que eu conhecia tão bem. Não era o trovão. O trovão tinha morrido anos atrás, eu imaginava. Mas era como se fosse. Era como se a alma dele tivesse voltado só para me testar mais uma vez. Me aproximei devagar. O cavalo bufou, bateu o casco no chão, me avisando para não chegar mais perto. Mas eu continuei. Falei baixo, do jeito que sempre falei, usando aquele tom que acalma, que respeita, que não mente. Ei, garoto, calma. Eu não vim fazer mal. Só vim para casa.
Cavalo parou de bater o casco. Inclinou a cabeça para o lado, estudando eu, decidindo se eu era ameaça ou não. E então, devagar, ele esticou o pescoço e cheirou minha mão. Eu sorri. Pela primeira vez em 7 anos, sorri de verdade. Você tem jeito com ele. A voz veio de trás de mim. Meu corpo inteiro congelou. Eu conhecia aquela voz. Tinha ouvido ela em sonhos por 7 anos. Às vezes, acordava achando que ela estava ali, só para perceber que era só minha mente pregando peças cruéis. Me virei, devagar. E ali estava ela, parada na porta do estábulo, usando calça jeans e uma camisa branca simples, o cabelo mais curto agora, cortado na altura dos ombros. Tinha linhas novas ao redor dos olhos, marcas do tempo e de tudo que ela tinha vivido. Mas continuava linda, não da forma intocável de antes. Era uma beleza diferente agora, mais real, mais vivida. Você veio, ela disse. Não era pergunta, era constatação. Como se ela sempre soubesse que eu viria. Como se tivesse esperado todos esses anos com a certeza tranquila de quem planta uma árvore e sabe que um dia ela vai dar frutos. Eu recebi sua carta. Consegui dizer, a voz saindo rouca, embargada. Ela deu um passo para dentro do estábulo, depois outro. Cada passo dela era medido, cuidadoso, como se ela também estivesse com medo de que aquilo fosse só um sonho que ia se desfazer a qualquer momento. Demorou, ela disse, e tinha um leve sorriso nos lábios. Não era acusação. Era quase diversão, como se ela achasse graça da minha demora, da minha hesitação, de todos os anos que a gente desperdiçou por medo e orgulho e amor mal colocado. Eu sei, respondi. Eu sinto muito. As palavras morreram. Porque o que eu podia dizer? Desculpa por ter te mandado embora? Desculpa por ter achado que sabia o que era melhor para você? Desculpa por ter roubado 7 anos que a gente poderia ter tido juntos? Ela balançou a cabeça como se lesse meus pensamentos. Não pede desculpa. Você fez o que achava certo. E eu fiquei brava. Por muito tempo. Fiquei com raiva de você, de mim, do mundo inteiro. Mas com o tempo eu entendi. Você estava tentando me proteger. Estava tentando me amar do único jeito que sabia. Ela estava a 2 passos de mim agora. Tão perto que eu podia ver as pequenas manchas douradas nos olhos dela. Podia sentir o cheiro do sabonete que ela usava. Podia ouvir a respiração dela misturada com a minha. Mas eu cansei de ser protegida. Ela continuou, a voz ficando mais baixa, mais intensa. Cansei de viver uma vida segura que não é minha. Cansei de acordar todo dia e fingir que não tem um pedaço gigante de mim faltando. E aquele pedaço é você. Sempre foi você. As lágrimas começaram a cair antes que eu pudesse impedir. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. Daquele alívio profundo e devastador de finalmente poder soltar tudo que você segurou por tanto tempo. Eu nunca parei de te amar. Eu disse. Nem um dia. Nem uma hora. Você estava em cada pensamento, em cada decisão. Em cada momento que eu tentava seguir em frente e não conseguia. Ela levantou a mão, tocou meu rosto com a ponta dos dedos, delicadamente, como se estivesse redescobrindo um mapa que conhecia de cor, mas tinha esquecido os detalhes. Então para de fugir. Ela sussurrou. Para de decidir sozinho. Para de achar que sabe o que é melhor para mim. Me deixa escolher. E eu escolho você. Sempre escolhi você. Eu segurei a mão dela, apertei contra meu rosto, fechei os olhos e deixei aquilo me invadir. O toque dela, o calor dela, a realidade dela. E se der errado? Perguntei, porque eu precisava ouvir a resposta. E se a gente não conseguir? Ela deu um passo ainda mais perto, até nossos rostos estarem a centímetros de distância. Então a gente erra junto. Cai junto. Levanta junto. Mas pelo menos a gente tá junto. E isso já é mais do que qualquer vida segura que eu poderia ter sozinha. Eu a beijei. Não foi um beijo de cinema, perfeito e cinematográfico. Foi bagunçado, molhado de lágrimas, tremendo de medo e esperança, e 7 anos de saudade comprimida. Foi o beijo de 2 pessoas que tinham sido despedaçadas e estavam tentando se remontar, peça por peça, com as mãos trêmulas mas determinadas. Quando nos separamos, ela encostou a testa na minha, os olhos ainda fechados. Vem comigo, ela disse. Vem ver o riacho. Quero saber se você lembra de tudo o que aconteceu lá. Quero ouvir você contar, com suas palavras, o que aquilo significou para você. Então fomos. Caminhamos pela fazenda. Lado a lado, os dedos entrelaçados como deviam ter estado desde sempre. A tarde estava caindo, pintando o céu de laranja e rosa, as mesmas cores daquela manhã de 7 anos atrás. Só que agora era diferente.
Agora não tinha prazo de validade. Não tinha medo escondido. Não tinha ninguém nos observando, julgando, decidindo se a gente tinha ou não o direito de estar juntos. Quando chegamos no riacho, ela tirou os sapatos, molhou os pés na água fria exatamente como tinha feito naquela primeira vez. Se virou para mim, aquele sorriso lindo e triste no rosto. Você acha que a gente perdeu tempo demais? Ela perguntou. Eu me sentei na mesma pedra de 7 anos atrás. Olhei para ela com tudo que eu sentia transbordando. Não, respondi. Eu acho que a gente precisava de cada um desses anos para entender o que realmente importa. Para crescer. Para ter certeza. E agora eu tenho. Eu tenho certeza. Ela veio até mim, se sentou do meu lado, encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali em silêncio, só, ouvindo a água correr, os pássaros cantando, o mundo respirando ao redor da gente. E pela primeira vez em 7 anos, eu senti paz. Paz de verdade. Aquela paz que vem quando você finalmente para de lutar contra si mesmo e aceita que algumas histórias não terminam. Elas só pausam, esperando o momento certo para recomeçar. Fica, ela sussurrou. Não por mim, não pela fazenda, mas por nós. Pelo que a gente pode construir juntos agora que não somos mais aqueles 2 jovens assustados. Fica e me ajuda a transformar esse lugar em algo novo, em algo nosso. Eu beijei o topo da cabeça dela. Respirei o cheiro do cabelo dela. Senti o peso dela contra mim. Eu não vou a lugar nenhum. Prometi. Nunca mais. E essa promessa, diferente daquela de 7 anos atrás, eu sabia que ia conseguir cumprir, porque algumas histórias não são sobre finais felizes, são sobre recomeços, são sobre segundas chances, são sobre aceitar que o amor não é só sacrifício. Às vezes, o amor é ter coragem de ficar, de lutar, de